Meus irmãos, trago o tema sobre como o crente, como o cristão, deve enfrentar as tribulações. Como o cristão deve enfrentar as tribulações. E convido você a abrir sua Bíblia ou aqueles que nos visitam poderem aqui acompanhar a leitura na tela do Salmo 9, dos versículos 9 e 10. Salmo 9, 9 e 10. Se na sua versão tiver angústia, angústia e tribulação, biblicamente, eles são sinônimos. Trago o termo tribulação porque é o propósito nosso trabalharmos com esse termo. Mas é possível, como a sua Bíblia, que a sua Bíblia tenha também, aqui como a minha, que eu tenho, e na tela uma outra versão, que é a Revista Atualizada, que é a que vamos usar nos textos bíblicos, possa ter tribulação, mas angústia e tribulação são sinônimos nesse entendimento bíblico. Então diz assim: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Amém. Irmãos, a tribulação, na realidade, no Novo Testamento, sem analisarmos o Antigo Testamento, que aparece também o termo tribulação, mas também aparece muito mais angústia, principalmente no livro de Salmos, né? O termo angústia. Aparece essa palavra 45 vezes, como tribulação, aflição, problema, angústia, perseguição, peso, pressão, às vezes até opressão também. São todos no sentido da palavra tribulação. Cerca de 45 vezes, 43 a 45 vezes, dependendo da versão que se tem em mãos. E a palavra tribulação, originalmente, ela se refere ou se referia, porque hoje temos recursos muito mais avançados, não é? Um processo de separação de grãos da palha. Isso através do tríbulo. O tríbulo, eu queria até não trazer aqui a figura, mas o tríbulo ele pode ser manuseado, que é uma espécie de uma madeira onde se existe metais pregados nela, e ali se passa o grão, e aquilo que é palha é tirado e ficam só os grãos. Então pode ser um processo manual, naquele tempo se fazia, como também pode ser puxado a animal, né? Se colocava numa espessura maior, numa largura maior, e ali se passava sobre a terra, e o animal ia sendo conduzido, e aquilo que era grão ficava e a palha saía. Então, é tríbulo. De onde se originou a palavra tribulação? Hoje eu lembro que há mais de 20 anos atrás, eu ainda era noivo de Sônia, quando o pai dela plantava muito milho, né? Não era trigo, era milho, a região aqui centro-sul do estado, e já se tinha máquinas onde a palha ia para um lado, os grãos do milho ia para outro. Então, assim, tudo já hoje uma tecnologia avançadíssima. E isso aqui no Brasil, não é? Para aqueles que podem dispõem dessa tecnologia, porque em outros países a tecnologia é mais avançada ainda. Então, essa é a origem da palavra tribulação, tá certo? Na vida espiritual, irmãos, no sentido espiritual, tribulação e também até emocional, ele simboliza tempos de aflição e dificuldades intensas. São momentos, e os termos bíblicos que nós vamos ver aqui são dias, são horas até, horas de angústia, tempos de aflição, tempos de tribulação. São momentos onde nós temos muitas dificuldades quando enfrentamos tribulação. E vamos perceber, diante desse tema, que muitos crentes entram em crise quando enfrentam
tribulações. Não são poucos, não, são muitos. Enfrentam crises, enfrentam situações de perplexidade, situações de grandes interrogações, quando as tribulações surgem na vida. E uma coisa que a gente deve saber é que elas vêm. E elas vêm, às vezes vêm numa proporção muito maior do que nós estamos, quem sabe, preparados para lidar com elas, porque sabemos que qual é o preparo para lidar com a tribulação. Nós vamos ver aqui alguns elementos, mas nós temos percebido, alguns irmãos nossos, e não poucos, que diante de aflições, e eu não estou dizendo aqui que a aflição é boa, que tribulação é bom, exige muito, não é, do crente, mas percebemos então alguns questionamentos que surgem. E inclusive do crente que está passando a tribulação, como também dos irmãos, de pessoas próximas da família que começam a fazer leitura, uma leitura equivocada. Por exemplo, é possível que alguém diante de uma tribulação possa se auto-perguntar, ou alguém pensar, será que não está orando não? Ou o crente dizer, será que eu estou orando? É porque eu não estou orando como deveria, né? Eu não estou orando como deveria que essa tribulação veio. Não, porque orar é disciplina espiritual. Nós precisamos orar, ler a palavra, ouvir a palavra, né? Jejum para os que, né, precisam usar. Mas, assim, necessariamente não tem uma ligação, não. Porque é possível que alguma tribulação venha porque você não tem orado. Mas colocar essa resposta como se fosse o todo, o argumento pleno da questão, não é salutar biblicamente. Pode ser que alguém possa se auto-perguntar, ou as pessoas também pensarem, se aquela tribulação que veio ao nosso irmão, à nossa irmã, que veio aquele líder, que veio aquele pastor, quem sabe, é porque ele está em pecado. Será que é porque está em pecado? Será que é porque eu tenho pecado diante de Deus, meu Deus? Meu Senhor, quero confessar o meu pecado. Pode até ser, sabe, irmãos? E acontece. Porque algumas tribulações, não nos enganemos, ela vem por causa de pecado. Mas vem mesmo. Mas a pergunta é, passamos tribulação porque estamos em pecado? Não. Pode ser que você esteja com sua vida no altar. Errar nós erramos, mas pedimos perdão ao Senhor, confessamos ao Senhor, então está tudo ok. Só que a tribulação independe disso. E pode ser que alguém esteja fazendo essa pergunta e fazendo essa leitura. Será que é porque é castigo de Deus que eu estou enfrentando tribulação? Deus está pesando sua mão sobre mim? Pode até ser. Porque Davi disse que enquanto ele calou o seu pecado, tentou esconder o seu pecado para ele mesmo, não é? E quem sabe até tentando dizer, não, Deus não viu e não vai me pedir contas. Vai pedir sim. Ele tinha pendência diante de Deus. E ele mesmo disse que a mão de Deus pesava sobre ele. Mas indaguemos nós, será que a tribulação vem porque é pecado, porque é castigo de Deus? Será que alguém pode fazer uma leitura que está enfrentando tribulação porque não tem fé? Está com falta de fé? Não tem uma fé madura? Pode até ser. Mas todas as respostas para a tribulação que você enfrenta é por causa da falta de fé? Não. E pode ser que alguém até possa dizer, como nós ouvimos aí em alguns segmentos religiosos, né, e evangélicos, um caminho que nós não trilhamos, não entendemos biblicamente assim, a nossa conduta não é essa, a nossa leitura não é essa, de que, quem sabe, você está desconhecendo seus direitos de filho de Deus. Você tem que determinar, não é, que a tribulação ela vá embora. E você não está usando o seu direito, a sua autoridade como filho de Deus. Pode até ser, irmãos.
porque nós temos autoridade dada por Deus para quando percebemos que algumas coisas vêm e estão além daquela questão humana, espiritual, devemos sim também entendermos e repreender. Mas vou repreender todas as tribulações, porque não estou entendendo que tribulação faz parte da vida humana. Seja eu cristão ou não, seja eu crente ou não, seja eu servo de Deus ou não, a tribulação vem para pessoas de todos os tipos. Agora, o caso do crente, ele já tem uma leitura e precisa ter uma leitura diferente. Então, nós vamos nessa noite, dada essa introdução, percebemos aqui alguns aspectos, pelo menos 4, acho que 4 ou 5 que eu trago nessa noite, para que possamos entender como devemos enfrentar as tribulações que nos sobrevêm. Eu quero crer aqui que, se não todos, a maioria, porque aqui, se tivesse criança, eu ia dizer, não, a criança ela não tem a dimensão, ela pode até passar por tribulação. Porque hoje os estudiosos estão dizendo que as crianças estão ansiosas, elas estão excessivamente preocupadas, não é? Já existem hoje doenças emocionais que atingem o bebê, não é? Imagina o adulto. Mas eu quero crer que todos nós aqui já passamos tribulações. Quero crer que alguns estão passando. E nós temos certeza que alguns ainda vão passar. Se você continuar vivendo na terra, se você continuar aqui, nós vamos enfrentar tribulações. Como também nós vamos ter vitórias, não é? Em Cristo Jesus, vamos sim. Mas o primeiro aspecto a ser destacado é que, e você precisa enfrentar, eu e você precisamos entender como enfrentar essas tribulações, não equivocadamente. Não fazer uma leitura equivocada da situação, das tribulações. E eu trago 2 textos bíblicos. Salmo 22, 11. Vamos ler juntos? Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. A segunda, de Salmos 10, 1. Porque, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação. Então, os 2 textos, ambos nos Salmos, né? Qual é essa visão aí, a visão do salmista? Isso é mais do que poesia, certo? Isso aqui é uma visão, podemos trazer, porque pode estar também no Novo Testamento, pode estar na sua vida, quem sabe, esse questionamento. E é uma leitura equivocada, podemos dizer, da tribulação. É como se Deus estivesse escondido, não é? Deus estivesse distante, Deus estivesse se distanciando, longe de você, quando enfrenta a tribulação. A percepção que temos é essa. Que quando enfrentamos tribulação, parece que nós oramos e o céu parece que é feito de bronze. Quando estamos diante de angústias, de tribulações, nós clamamos e parece que não acontece nada. Ou às vezes até a coisa piora, não é? A situação que já é ruim, piora. Mas é uma leitura equivocada da situação. Pensar que Deus se escondeu, pensar que Deus está cuidando de outras coisas mais importantes, não é? E às vezes surgem os questionamentos, mas como? Eu aqui, no menor estado da federação, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor, e será que Ele está mesmo? Será que Ele está mesmo olhando a minha situação? Será que Ele está perto de mim? Irmãos, isso nós não temos dúvida alguma. Por quê? Porque sabemos que o nosso Deus, Ele tem um atributo que só a divindade tem, que é da onipresença. Ele está presente. Uma vez eu pregando aqui no templo, né, num culto domingo à noite, e alguém depois desceu e falou, disse, pastor, enquanto o senhor orava ali, clamava, eu via, não é? Eu não tenho dom de visão não, sabe, irmãos? Em toda a minha vida eu só tive uma visão única aos 6 anos de idade, não é? Lá atrás, que eu estava com sarampo muito grave a situação, nem enxergava direito para começo de conversa, aos 6 anos, quando morávamos aqui, próximo aqui ao centro, na Rua Distância, e tive uma visão, sim, não é? Única, e daquele dia minha mãe disse, meu filho, foi Jesus que veio lhe curar.
não é? Porque na minha visão eu via claramente, não é? Cordeirinhos debaixo de uma figura que eu pensava, sabia que era Jesus, só não sabia o nome do que ele segurava, que era cajado. Por isso que eu disse, ele tem ali uma figura de um homem que parece ser Jesus, não é? E está com um cabo de guarda-chuva, que era o cajado com aquele entorno que ele tem. E aí mamãe, muito espirituosa, né, os que conheceram, meu filho, Jesus veio lhe curar e tal. E no outro dia mesmo já estava bom, a febre já tinha ido embora, não é? E eu já era brincando, não é? Mas eu não tenho, essa pessoa se aproximou e disse, pastor, quando o senhor orava, eu vi uma mão sobre a cabeça de alguns irmãos. Eu digo, glória, o senhor crê nisso? Eu digo, creio, glória a Deus. Quem sou eu para duvidar? Mas, irmãos, assim, por que eu estou contando isso? E não cremos porque se houve a visão. Não, porque nós cremos que Ele está, independente de eu ver qualquer coisa. Eu sei que Ele está. Então, não equivocadamente, é uma primeira forma que eu e você temos de enfrentar as tribulações. Não faça uma leitura errada, não, irmãos, da situação. Faça uma leitura, não é? Pelo o crivo bíblico da situação. Por quê? Porque tribulação atinge a crente. Mas há um segundo aspecto a se destacar nesse enfrentamento das tribulações, é de forma suplicantemente. Nós precisamos enfrentar tribulações suplicantemente, suplicando ao Senhor. Esses dois textos aí demonstram isso. Vamos ler juntos? Salmo 21. O Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Salmo 118, 5. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Olha aí, o Senhor te responda. Se há resposta, é porque houve clamor, houve pedido, não é? Se há resposta, o Senhor te responda no dia da tribulação. Se há resposta no dia da tribulação, é porque houve clamor, houve oração, houve invocação, houve súplica diante de Deus. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança, ou seja, te tire da tribulação e te levante, sustenta, tire com a sua mão direita, como diz lá em Isaías, não é? Não temas, nem te assombres, porque eu sou o teu Deus, lá em Isaías 43, versículos 1 e 2. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Então, sabemos que através da súplica nós obtemos resposta de Deus diante da tribulação. Irmãos, é algo claro para a crente, precisa estar isso muito nítido mesmo, muito claro, muita limpidez em nossa mente, que quando colocamos diante de Deus, o Senhor ouve. Aquilo que nós colocamos diante do Senhor, Ele ouve no primeiro momento que nós clamamos. Muitas vezes nós aí também fazemos uma leitura equivocada, porque nós pensamos que Deus responde, Deus, aliás, ouve quando Ele responde uma oração, e responde como a gente pediu. Não, Deus ouve a oração no primeiro momento que eu expresso o meu clamor, minha súplica, e sejamos sinceros, antes mesmo de eu abrir a minha boca, Ele já sabe o que está lá dentro do meu coração. Agora, Ele disse que é para nós suplicarmos. A palavra diz que é para nós clamarmos, para nós orarmos, não é? Falando mentalmente, de todo o coração, expressando fé nessa súplica. E o segundo texto diz, em meio à tribulação. O salmista estava no meio da tribulação. Ele estava no meio do redemoinho. Ele estava no meio da angústia. Invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Né? Essa folga aqui, Ele me deu tranquilidade, Ele me deu quietude no coração. Ele me tirou de lá, eu estava num aperto, eu estava numa angústia, a palavra angústia dá a ideia de sufocamento, e Ele me deu folga, Ele desapertou o meu colarinho, Ele fez com que, através da súplica e do seu poder, a súplica foi apenas a ponte
para que eu pudesse ter, então, resposta. Então, suplicantemente, é uma segunda forma, segunda estratégia dada pela Bíblia, pela palavra de Deus, para que nós possamos lidar com as tribulações. Então, primeiro, não façam uma leitura equivocada, porque Deus está distante, Deus se esqueceu de mim, não é? Eu oro, mas não tem resposta. Nada disso. Sabemos que o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Muitas vezes é que nós queremos que a resposta seja mediante a situação de que eu coloquei diante dele. Eu quero um livramento, mas um livramento ao meu perfil. Eu quero um livramento, mas não um livramento que fuja daquela maneira que eu penso. E aí, como Deus, Ele é maravilhoso, surpreendente, poderoso, sabe o que faz, não é? Ele faz da maneira dele, ele não faz da nossa maneira. E nós devemos enfrentar as tribulações suplicantemente, fazendo súplicas diante de Deus. Terceira estratégia, nós devemos enfrentar as tribulações pacientemente. Pacientemente. Romanos 12, 12. Vamos ler juntos? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Olha, aqui dá uma pregação, viu? Tá certo? Pastor Flávio e Pastor Cláudio. Aqui estão os 3 tópicos batistas, não é? Romanos 12, 12. Até quando eu estava me debruçando, eu digo, meu Deus, eu vou pregar sobre isso aqui. Regozijai-vos em quê? Na esperança, sede pacientes, na tribulação, na oração, perseverança. Estão os 3 tópicos aí que todo bom batista, pregador, sabe, coloca, não é? Mas, irmãos, aqui a ênfase é sede pacientes na tribulação. Sede pacientes. A palavra grega iupomonê, é claro que ela tem 2 sentidos. Iupomonê. Iupomonê, ele tem um sentido de esperança paciente na volta de Cristo. Ele tem esse sentido. Mas iupomonê, né, ou upomonê, é porque o u tem sendo iu, né, enfim, só estou falando aqui porque não estou vendo os professores de grego aqui. Né? Mas o sentido qual é? É de uma espera paciente. É aquilo que tem lá no Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Uma espera paciente. Irmãos, aqui é um grande desafio para nós, todos nós. Por mais que você seja a pessoa mais calma do mundo, mais tranquila, diante de uma tribulação, meu irmão, não tem tranquilidade não no coração humano. Deve ter do coração do crente que confia no Senhor. Agora, no coração humano, é um turbilhão. Porque já tem gente que é acelerada pela própria natureza. Não é? Essas pessoas elétricas que alguns aqui estão sentados, que querem na hora, não é? Não dá para você esperar um alimento bem preparado, tem que ser dentro do perfil do Nissim Miojo, né? E se faz acho que em 3 minutos, é isso? 3 minutos se faz um? Não estou dizendo que é ruim, não, sabe? Mas assim, se você quer algo bem mais produzido, não é? Aquela macarronada que aqui algumas irmãs, e quem sabe os irmãos também sabem fazer, é um negócio mais demorado, mais bem elaborado, e não de 3 minutos chegar ali. Não. Então, é uma terceira estratégia para nós, irmãos. Esperar pacientemente. E eu sei que é difícil. Nós sabemos que é difícil. Porque nós queremos logo. Nós queremos na hora. Não é? E a nossa vida é corrida. É assim, a gente quer as coisas de forma acelerada. Eu não estou falando que a gente... não vamos voltar não com saudosismo. Embora algumas situações eram boas, mas assim, não vamos nos prender tanto ao passado, porque hoje nós temos recursos que são muito bons e são céleres, mas não devemos trazer essa celeridade que nós temos nas coisas, na nossa vida, para a vida espiritual, para a espiritualidade, não. Porque não é que Deus, a forma dele agir é demorada em hipótese alguma. Ele faz, ele age como ele quer. Mas pacientemente, irmãos, é uma estratégia, é a forma que temos de lidar com as nossas
tribulações, que na realidade não devem ser nem chamarmos nossas, não é? São as tribulações que vêm e que elas não me pertencem. Então, estou lidando com elas naquele momento ali, mas elas devem ir embora como os tornados vão, como os tufões vão embora. E muitas vezes você precisa, você que é impaciente, em algumas situações, você precisa fazer uma visita no hospital. Você precisa fazer uma visita a algum irmão que está limitado, profundamente limitado, uma irmã que está profundamente limitada. E você, naquela cena ali que você tem à sua frente, você poder aprender. Meu pai, que alguns conheceram aqui, é bom que meu irmão esteja ali, o diácono Fernando, ele ficou 10 anos na cama, totalmente acamado, todas as necessidades fisiológicas feitas na cama. Teve um AVC em 1983, faleceu em 1993. E um dia, eu, ali, adolescente para jovem, né? Adolescência, naquela viração de adolescência para juventude, eu não lembro, porque às vezes a gente fica chateado com algumas coisas que a gente não lembra. Por exemplo, eu não lembro naquele dia qual foi o motivo da minha chateação. Por que eu estava tão irritado naquele dia? Não lembro. Mas eu lembro que pelo falar dele embolado, mas que a gente entendia, quem chegava lá não entendia nada. O AVC sequelou a voz, mas nós de tanto ouvirmos e acostumarmos ali, sabíamos o que ele falava. E aí eu ouvi lá do quarto ele dizendo, tenha paciência. Tenha paciência. Aí eu, oi pai. Aí entrei no quarto, ele disse, tenha paciência. Um homem que já estava, não sei precisar quanto tempo ali deitado, com todas as necessidades sendo feitas ali na cama, sendo trocado ali por filha e mãe, filha e esposa, desculpe. Eu que fazia a barba uma vez ou outra, totalmente limitado, criou a gente, não é? Em cima de uma bicicleta, para cima e para baixo, consertando geladeira, fogão, estava ali me dizendo para eu ter paciência. Eu, irmão, fiquei envergonhado de mim mesmo. Eu fiquei agora com raiva de mim mesmo. Eu digo, meu Deus, como é que pode? Eu estou aqui com raiva, eu estou aqui irritado, mas um homem que está aí dizendo que é para eu ter paciência. Mas, irmãos, se nós não tivermos essa estratégia, se não fizermos uso da paciência diante de uma tribulação, você vai tomar uma atitude precipitada. E não preciso lhe dizer, eu preciso lhe dizer que a sua atitude precipitada, ela vai piorar a situação. Vai piorar, por quê? Porque toda atitude precipitada, ela não tem êxito. Ela não prospera. Isso é bíblico. Lá, sabe, Salomão já disse em Provérbios que não há sabedoria na precipitação. Como também, viu, eu costumo sempre frisar o outro lado, muitas vezes não há sabedoria na excessiva demora, a procrastinação. Não, daqui a uns 10 anos eu vou tomar essa atitude. Né? Daqui, não, está tudo bem, daqui a não sei quando der certo, também, meu querido, nós não vamos ter prosperidade nenhuma, sucesso nenhum nesse sentido, quando demorarmos também, procrastinarmos. Mas, pacientemente, é a terceira situação, a terceira estratégia, a terceira ferramenta que nós temos. A quarta, consoladamente. Enfrentarmos tribulações de maneira que nós alcancemos consolo, que nós sejamos consolados. E há 2 textos aqui, o primeiro de Tessalonicenses 3,7, vamos ler juntos? Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. 2 Coríntios 1,4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, consoladamente. Ambos os textos do apóstolo Paulo,
Ele dizendo: olha, nós fomos consolados, meus irmãos, aí em Tessalônica, apesar de todas as nossas provações, mas vocês foram fonte de consolo para nós, não é? E lá no início da carta ele cita os seus companheiros dentro daquela missão de escrever, de visitar, não é, a igreja em Tessalônica. Vocês foram fontes de consolo para nós, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Então, consoladamente, sendo fruto da ação consoladora de outros, de irmãos nossos. E no texto de 2 Coríntios 1,4, ele diz: é Deus quem nos conforta em toda a nossa tribulação, em toda a nossa tribulação. Interessante, conforto, né? Na tribulação. Quem é que tem conforto na tribulação? O crente tem. O cristão, a palavra de Deus diz aqui, o apóstolo Paulo não é exceção, não é? Não é. Diante de uma tribulação desesperadora, um turbilhão, pode se encontrar o crente em conforto. Conforto por quê? Porque não é o conforto da situação, das circunstâncias, não. É o conforto daquele que mantém o cristão em pé. É o conforto da mão sustentadora de Deus. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. E ele diz: para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Olha, o objetivo. Que nós sejamos consolados por Deus, para que nós possamos também consolar outras pessoas, outros irmãos, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Isso é chamado mutualidade cristã. Deus faz com que eu tenha conforto e consolo, para que eu possa também ser instrumento de consolo para outros. Para que eu possa colocar o meu ombro e dizer: meu irmão, pode chorar aí, vá. Pode chorar. Pode ter certeza de que, embora eu possa até exortar você em amor, em alguma situação, isso aqui é para gente próxima, viu, irmãos? É para amigos em Cristo, é para irmãos em Cristo, né? Porque sabemos que isso faz parte de uma proximidade no meio do povo de Deus. E, independentemente de proximidade ou não, sabemos que todos nós devemos ser canais de bênção para conforto uns aos outros. E aí nós vamos para a última estratégia de como enfrentarmos tribulações, as angústias, de forma gloriosa, gloriosamente. Os textos de Romanos 5,3 e 2 Coríntios 4,17 nós podemos ler. Vamos ler juntos? Romanos 5,3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui aos Romanos, que é uma tese de doutoramento em teologia, é muito profundo, irmãos, não é? O grego de Romanos, não é? É muito profundo. A teologia aplicada, a teologia bíblica, que o apóstolo Paulo aplica em Romanos, é profunda. E ele vem e diz: olha, nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Por isso que às vezes pode ser que você seja chamado de doido. Porque no momento onde você tem, humanamente falando, tudo para você se queixar, para você não ter paz, para você não ter quietude no seu coração, para você, humanamente falando, estar desesperado, como o apóstolo Paulo disse: olha, meus irmãos, desesperamos até da vida, lá na Ásia Menor. Ou seja, não é que ele estava desesperado, é que ali ele estava prestes a ser morto. Mas em situações de tribulação, nós percebemos que o crente, o cristão, ele pode
gloriar-se em Cristo Jesus. Nós nos gloriamos, ou seja, nós damos glória, nós damos honra, nós louvamos, nós exaltamos, nós cantamos, nós celebramos, mesmo diante da tribulação. Mesmo diante da tribulação. E no texto de 2 Coríntios 4,17, muito profundo também. Ele diz, olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação. É o apóstolo Paulo está dizendo. Leve e momentânea. Por que leve? Não é pesada muitas vezes para nós. É pesada até você ver alguém, quem sabe, com um fardo maior do que o seu. Como um cidadão que reclamava na noite de Natal, em um país que nevava, não é o nosso caso aqui, mas é muito calor, não é? Graças a Deus, vamos dizer assim. Mas na noite de Natal ele sem sapatos. E palmilhando, caminhando, aliás, naquela neve ali, e os irmãos sabem que fere, não é? Até que, e ele reclamando, ele disse, mas como pode? Eu aqui caminhando nessas ruas, como um desvalido, moribundo, sem sapatos, na noite de Natal. E quando encontrou alguém que não tinha nem os pés, ele disse, bem, pelo menos eu tenho os pés e, lamentavelmente, esse não tem nem os pés daqueles que estavam ali naquela situação de extrema necessidade e de pobreza. Mas nós sabemos, irmãos, que ela é leve porque lembremos da palavra de Cristo Jesus sobre o jugo dele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu sei que essa expressão tem um sentido muito grande, muito maior do que esse que eu estou aplicando aqui. Mas sabemos que ela também é momentânea, não é para sempre. Não existe tribulação para sempre, eterna, perene, que não vai acabar nunca. Assim como ela tem, graças a Deus, um início, não é? Ela tem um fim. Ela não é para sempre. Vai deixar, ou pode deixar algumas sequelas? Sim, pode. E deixa, geralmente. Mas também deixa muitas lições. Deixa muitas lições. Então, é momentânea. E essa tribulação produz para nós eterno peso de glória. Aqui o apóstolo ele sai da dimensão terrena para a dimensão celestial. Ele diz, olha, não é em vão. Essa tribulação produz um peso eterno de glória, ou seja, é algo que acontece aqui num aspecto terreno, mas ele tem também uma dimensão celestial. Uma dimensão celestial. Por quê? Porque nós sabemos que a glória não é nossa. Quando falamos gloriosamente aqui, não é que eu tenho que me gloriar, puxa, olha, eu sou muito bom. Toda a glória é para mim, porque eu enfrentei a tribulação e saí de cabeça erguida. Não. A Escritura está dizendo aqui que a glória é dele, é de Cristo Jesus, é do Pai, é do Filho, é do Espírito Santo. A glória da divindade, gloriosamente, é dele. Agora, faz com que nós possamos sair da tribulação com a nossa fé sólida, forjada, de cabeça erguida, cantando, louvando, exaltando a Deus. Irmãos, isso aqui não deve ser apenas um aspecto de uma pregação ser ouvida. Se existe gente aqui, nessa noite, nesse momento, nesse tempo, passando tribulação, em nome de Jesus, pegue essa palavra para você. E troque, faça a rota, refaça a rota, mude a situação. E comece a louvar, por mais paradoxal que seja. Comece a engrandecer, a glorificar o nome do Senhor. Devido à situação de tribulação, porque nós sabemos que ela passa e quando passa, nós somos vitoriosos e Jesus é glorificado.
toda a glória vai para Ele, redunda para eles, vai para eles, canaliza nele. O nome de Jesus é glorificado. Mesmo que aconteça o que a gente não espera. O que a gente não espera. A situação que a gente coloque venha de uma maneira que seja outra, diferente. E eu trago, irmãos, considerações finais para essa palavra bíblica com esse tema. Como o crente deve enfrentar as tribulações, dizendo que, primeiro, assim como o grão é separado da palha, lembra do tríbulo? Né? Assim como o grão é separado da palha, as tribulações ajudam a fortalecer nosso caráter e a nossa fé. Separa, tira o que é casca, e tem gente que sabe que é muita casca. Não é? Às vezes dá até dó. Porque quando você se pensa ser forte, você pensa ser autossuficiente, não é? Não, eu tenho não sei quantos anos de crente e tal, aquela coisa. Nada, não vale nada. É bom, é bom. É importante, é importante. É uma história de vida? É. Mas só que isso, diante da tribulação, não é algo a ser considerado, não. Porque nós sabemos que aquilo que é palha, é palha. A palha tem sua utilidade? Hoje, sim, claro que os adubos, etc. Mas na vida cristã, o que na verdade interessa é a essência. No tempo aqui que o apóstolo Paulo escreveu, o que se estava atrás era um dos grãos, e não da palha. Era a essência. A casca vai embora. O invólucro, não é? O rótulo, aquela coisa de rótulo, não. É a essência. É o que tem dentro. Segundo, as tribulações, embora desafiadoras, e elas são, podem servir como oportunidades de crescimento e fortalecimento. Podem servir como oportunidade de crescimento e fortalecimento. Dizem que para os orientais, crise, né, em tempos de crise, foi um tema da mensagem, lá tempos atrás, lá no tempo de pandemia, que nós pregamos, em tempos de crise, 2020. Crise para os orientais, independentemente de fé, esse negócio que os irmãos sabem da influência, embora tenham cristãos, claro, japoneses, mas a influência de outras religiões que são pertinentes, né, ao povo oriental. Mas para eles, crise não é uma tragédia por si só. É uma oportunidade de crescimento. De crescimento. Haja vista o que aconteceu com o povo japonês, né? Na teimosia deles, é bom que se diga isso, né? Embora não concordamos dentro do aspecto humano do que foi feito, mas era preciso dar um basta, né? Mas a superação que esse povo teve diante do lançamento de uma bomba atômica que matou vários. E hoje é uma potência. Porque tem em mente que crise não é para ficar lamentando, mas crise é uma oportunidade de crescimento, de fortalecimento. Trazemos nós para cá, não é? E vamos ver que não é assim. Não deve ser assim. Uma tribulação que foge a minha fé e que faz com que eu possa amadurecer. Terceiro e último. Deus pode usar até as nossas tribulações para o nosso bem e para a sua glória. A glória dele. Deve e pode usar, aliás, ele pode usar, né? Ele pode usar as nossas tribulações para o nosso bem e para a sua glória. Para o nosso bem, nós precisamos fazer a leitura de Romanos lá, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem, né, daqueles que amam a Deus. É Romanos 8:28, é isso? Confirma aí, né? Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, fazendo a leitura da perspectiva divina,
Tribulação não vem para me destruir. É diferente de tentação. Tentação vem para nos destruir, para nos arrasar. A tribulação, ela vem até por um aspecto humano, que pode ser também um aspecto espiritual, mas é uma oportunidade que eu tenho para fortalecer a minha fé e glorificar o nome de Cristo Jesus. Mesmo diante da tribulação ou passada a tribulação. Que essa palavra, meus irmãos, encontre terreno fértil em nosso coração. E as tribulações, não disse, reitero, não estou dizendo que, maravilha, eu estou sendo atribulado, estou passando por uma grande tribulação, mas que bênção. Não vai por aí não. Eu não estou dizendo isso não. Estou dizendo que tribulação, querendo você ou não, todos nós vamos enfrentar e que nós precisamos usar estratégias bíblicas, que são essas, algumas dessas, não é? Que eu trouxe aí, porque temos outras, mas estas aí nos apontam como lidar, não é, de forma madura, sábia, com as tribulações que nos sobrevêm. Amém? Vamos orar e depois dar contornos finais ao culto dessa noite. Senhor Deus, nessa noite, essa palavra, Senhor, ela não vem em vão. Como costumo dizer, só posso ir até aqui e ai de mim se for adiante. E que poder tenho eu, Senhor, para entrar agora no coração, principalmente no meu, e fazer aquilo que é próprio do Espírito Santo, é próprio da palavra, que é a espada do Espírito. Sabemos, ó Deus, que quando ouvimos a Tua palavra, a explanação da Tua palavra, eu procurei fazer com fidelidade as Escrituras, procurei fazer na dependência do Teu Espírito Santo. Ó Deus, nós sabemos que colhemos. Faz com que, Senhor, aquilo que é palha seja lançado fora e fiquem os grãos, fiquem aquilo que é verdadeiro, aquilo que é necessário, que é essência de uma vida que está aos pés de Cristo Jesus. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.